Olá, irmãos e irmãs, salve Maria. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós seguimos na nossa leitura do Catecismo Romano, na mesma energia de todo domingo, como se estivéssemos num fim de tarde tomando um café e comendo um bolinho de cenoura. Hoje nós vamos entrar no bloco 3, que fala sobre aprovações e recomendações do Catecismo Romano. Eu vou ler bem devagar, refletir um pouco com vocês. E espero que a gente possa conversar sobre todos os assuntos nos comentários depois, compartilhar algumas ideias, opiniões, enfim, aquele debate caloroso entre irmãos que a gente tanto gosta. Então, esse bloco ele está dividido em três partes. A primeira fala sobre os soberanos pontífices, basicamente como os papas ao longo do tempo aprovaram e recomendaram o Catecismo Romano. A segunda mostra os episcopados, concílios e sínodos particulares e como ele entrou na vida prática da Igreja. E a terceira foca aqui no Brasil, mostrando como, mesmo devagar, quase parando, o catecismo foi usado na formação do clero e na catequese. Vamos ler com bastante calma, dar atenção aos pontos mais importantes e resumir um pouquinho onde o texto se repete para não nos cansar muito e manter o foco no assunto principal. Tudo bem? Começando pelos soberanos pontífices. O catecismo romano se espalhou muito rápido e recebeu muitas aprovações e recomendações da Igreja. Desde Pio V, que prescrevia sua leitura em comunidade, até Leão XIII, que pediu aos seminaristas que o lessem com frequência. Pio X recomendava o seu uso nas catequeses dominicais, cobrindo toda a matéria em 4 a 5 anos. E Pio XI reforçou isso nos seminários, dizendo que os estudantes deviam se habituar a beber dessa fonte da Escritura, para poder ensinar bem o povo. Não é interessante a gente perceber como desde o começo o catecismo foi pensado para ser lido e relido, estudado continuamente, sem a gente ter uma data para parar? Isso não é algo que você termina e esquece. Isso é um companheiro de vida, um manual que te ajuda a viver uma vida melhor mais facilmente. E vocês já sentiram isso na prática da própria fé? Eu sempre acho lindo a gente pensar nessa constância de estar sempre aprendendo uma coisa nova e por mais que a gente estude e estude e estude, a gente sempre vai perceber que a gente sempre tem mais coisas a aprender, é sempre alguma coisa nova e muito grande. E quando a gente descobre essa novidade, a gente se enche de alegria porque é uma coisa nova que a gente aprendeu e que estava ali e a gente não sabia. Mas indo para os episcopados, antes que eu comece a falar pelas orelhas, voltemos aqui: episcopados, concílios e sínodos. São Carlos Borromeu trouxe o catecismo para Milão e usava ele como referência em tudo o que fazia. Pregações, exames, livros paroquiais, ele levava isso muito a sério. Depois, vários concílios e sínodos na Europa também recomendaram o catecismo, como Benevento, Salzburgo, Avignon, e lá na América, os concílios de Baltimore, Quebec e o plenário da América Latina reforçaram que ele devia estar em todas as paróquias. Ele era visto como uma verdadeira mina de ouro para quem queria ensinar e aprender a fé corretamente. No Brasil, a coisa foi um pouco mais lenta. Isso já é uma tradição desde 1500, né? A gente acaba recebendo com um pouco de delay, mas tá tudo bem. Cada um no seu tempo, né? Lá em 1747, o catecismo era usado no Rio de Janeiro. E em 1763,
o bispo lembrava os párocos da importância do ensino público pelo catecismo. Avançando um pouquinho mais, lá para 1915, o episcopado das províncias meridionais disse que todos os párocos deveriam ensinar aos adultos usando o catecismo, percorrendo toda a matéria entre 4 a 5 anos. E em 1939, o Concílio Plenário Brasileiro detalhou um plano bem organizado. Primeiro ano, símbolo dos apóstolos. Segundo ano, o Decálogo. Terceiro ano, a graça e a oração. Quarto ano, os sacramentos. E no quinto ano, virtudes, pecados e os novíssimos. E ainda uma lição especial sobre a igreja. O Papa e o Magistério Infalível. Dá para perceber que o catecismo sempre foi pensado para ser algo que a gente revisita, recomeça e nunca termina de aprender. Isso é uma coisa muito linda. E é uma leitura para toda a vida. Algumas coisinhas que eu quero que a gente note é que o catecismo não é só um livro, é um guia para a vida cristã. Ele aparece em todos os níveis da igreja, mas cada época e cada lugar aplicou ele do seu jeitinho. Aqui no Brasil ele demorou um pouquinho mais a ser incorporado e quando entrou, seguiu o mesmo princípio, estudo contínuo e formação sólida. Eu acho isso bonito porque mostra o cuidado da igreja com a nossa fé. E vocês, o que vocês pensam sobre isso? Vocês já perceberam algo assim na própria experiência de vocês? Para mim, uma grande lição é que a fé é uma jornada contínua. A vida cristã nunca se esgota em um livro. É um curso ou ele é um curso que leva a vida toda. A gente está aqui praticamente como se fôssemos estudantes tentando passar num curso. E eu não estou falando de estudos. Basicamente, a gente não termina a vida cristã num curso ou em alguns anos de catequese. A cada leitura, a gente descobre alguma coisa nova, algo que já sabia, encontra inspiração para ser melhorado. E isso não é pesado, é acolhedor. É saber que nós temos sempre uma fonte para beber, um guia para orientar a nossa vida e que podemos compartilhar isso entre nós. E a internet é uma coisa que traz muito disso, porque antigamente, no período em que o catecismo romano foi feito, por exemplo, a gente dependia de monges copistas ou de versões raríssimas. Não existia uma internet para a gente ver. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a livros, pouquíssimas pessoas sequer sabiam ler. Era uma coisa que você tinha que esperar, por exemplo, que a sorte batesse na sua porta de encontrar o conteúdo. Hoje em dia é o conteúdo que procura por você. Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É que mesmo com diferenças culturais, mesmo aqui no Brasil, a igreja sempre pensou em uma formação constante. E eu confesso que hoje muitas pessoas estudam pouco, mas esse exemplo mostra que nunca é tarde para a gente aprender. E claro, eu quero ouvir de vocês. Se acharem que algo que eu disse está fora do lugar ou quiserem acrescentar, podem comentar à vontade. A gente pode entrar nesse loop de reflexões e trocar experiências, e isso é exatamente o que torna essa conversa tão rica. Mas, enfim, liberando vocês, a gente fecha agora o bloco 3, meus amores. E eu espero que tenham gostado dessa leitura e dessas reflexões de finzinho de tarde, com bolinho e café. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Lembrem-se, a sua oração é o nosso maior presente. Se quiserem apoiar, o Pix vai estar na descrição, mas a sua oração, acima de tudo, é o maior presente. E principalmente fiquem à vontade para comentar, refletir, discordar, acrescentar algo.
A nossa fé cresce juntos, em comunidade, em diálogo. Que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nós. E nos vemos no próximo vídeo.